Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Está começando mais um programa Eclésia, nosso compromisso, todas as terças-feiras à noite, aqui na Rede Século XXI. Programa Eclésia sempre se debruçando sobre argumentos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana, e desde que estou à frente desse programa, sempre temos abordado assuntos referentes à pessoa de Jesus, aos ditos de Jesus, aos feitos de Jesus. É sempre algo de Cristo. Hoje, garanto que você vai se interessar pelo tema A Escravidão de Cristo. Cristo, o escravo. Primeiro, é uma realidade insólita você dizer que Cristo é um escravo. Até porque a nossa fé a respeito de Jesus é que Ele é Deus. Como é que Deus pode ser escravo de alguém? Resposta: Deus não é escravo de ninguém, mas fez-se escravo. Como assim? O texto clássico, o ponto de partida para essa temática é bíblico. Atenção, atenção. Filipenses capítulo 2, de 6 a 7. Na verdade, esse hino cristológico vai até o versículo 11. Mas eu vou citar somente os dois versículos, remeto você à leitura do texto mais prolongado. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Pronto. A condição de Deus não é de escravidão. Deus não é escravo de ninguém. Mas quando o Verbo se encarna, assume a condição de escravo. Assemelhando-se aos homens, parecendo-se com os homens. Aliás, mais ainda, não só assemelhando-se, verdadeiramente se tornando homem. Essa é a condição de escravo. Mas vejam que é uma condição de escravo todo o itinerário de Jesus, até antes de sua ressurreição, é um itinerário de escravidão. E essa palavra assume o seu caráter mais dramático, mais evidente, por assim dizer, na cruz. Vocês sabiam que a cruz era o tipo de morte reservado às pessoas bandidas e aceleradas e também aos escravos? Sim, era uma morte ignominiosa, era uma morte vergonhosa, era uma morte repugnante. A morte, enquanto tal, ela é repugnante, ela é ignominiosa, mas como castigo, como punição, como pena, ela era reservada aos acelerados, aos sicários, aos bandidos, aos ladrões, aos assaltantes, aqueles que cometiam crimes tidos como muito graves para a sociedade judaica, para o Império Romano, no seu tempo. A decisão de levar Jesus à cruz foi a decisão do Império Romano, claro, também com a mancomunação das autoridades religiosas do tempo de Jesus, que nutriam por ele uma raiva, um ódio todo especiais. Então, aqui está, Cristo assumiu a condição de escravo. A escravidão de Cristo, portanto, já está aqui explicitamente fundamentada. Na Bíblia, nós temos a expressão escravidão, e veja, a temática poderia abordar textos do Antigo Testamento, mas eu fiquei apenas com textos do Novo Testamento, porque a temática é Cristo, tá bem? Poderemos abordar esse assunto em outras ocasiões, escravidão no sentido material, no sentido literal do termo, no tempo de Abraão. Agar era escrava de Abraão e ela fez sexo com ele, etc. Abraão tinha muitos escravos e também várias personagens. Essa realidade sociológica existia também no tempo de Jesus. Não vamos abordar essa questão aqui. Vamos abordar a escravidão em 3 sentidos. Escravidão do pecado, escravidão
do próprio Cristo, isto é, nós escravos de Cristo, e também escravos dos homens pela prática da caridade. Escravidão, então, em 3 sentidos. Vamos ao primeiro, a escravidão do pecado. Como é que uma pessoa é escrava do pecado? De onde partiu esse ensinamento? Esse ensinamento partiu dos lábios de Jesus. A primeira vez que Jesus fala, aliás, da escravidão do pecado, ele está numa disputa com os judeus, que fecharam seu coração para Jesus, que se tornaram cegos. Escravidão do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Vocês se recordam do que está em João, capítulo 8, versículo 32? A famosa frase de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, ou a verdade vos libertará? Em contraposição a João 8,32, temos João 8,34, 2 versículos depois, com a palavra, o próprio Jesus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Vejam, há uma diferença, dizem os teólogos moralistas, entre praticar o pecado e entregar-se ao pecado. Se o pecado é cometido uma única vez, mas a pessoa reage com a conversão, com o exame de consciência, com o dom da contrição, o dom das lágrimas, etc. Meu Deus, eu pequei, etc. Ele não se entregou? Ele não se entregou. Foi um ato pontual, isolado. Mas quem se entrega ao pecado se torna escravo. Chamemos isso de vício, chamemos isso de hábito, chamemos isso de reiteração do pecado, prática constante do pecado, escravidão. Vocês sabiam que o mundo do pecado fragiliza a liberdade e torna a pessoa cada vez mais escrava? Escravo do contexto das más amizades, escravo do álcool, escravo da droga, escravo da imoralidade, escravo disso, daquilo outro. É disso que Jesus está falando. Sim, o pecado escraviza. Romanos capítulo 6, versículos de 6 a 7 e o versículo 12. Nessa mesma linha, o apóstolo Paulo. Aliás, 4 textos nós vamos ler a respeito da escravidão do pecado, justamente da lavra do apóstolo Paulo. 2 textos da carta aos Romanos, 1 da carta aos Efésios e 1 da carta a Tito. Primeiro, Romanos 6, de 6 a 7 e o versículo 12. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, libertado está do pecado. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Escravidão. E é a condição que é a festa de Satanás. É tudo o que ele deseja. Que a pessoa enverede pelo caminho do pecado, sob o pretexto de que eu sou livre, sou eu quem escolhe. Deus não me impede e o diabo não me força. Eu faço porque eu quero. Pronto. Essa é a lógica do itinerário da escravidão. Mais cedo ou mais tarde, sua liberdade vai ficar, capacidade de decidir, por favor, não existe liberdade para pecar, existe o livre-arbítrio para pecar, porque o pecado escraviza. E quem está escravo não é livre. Cuidado, portanto, com o conceito de liberdade e de livre-arbítrio. São duas realidades diferentes. O corpo subjugado ao pecado. Você sabia que o organismo também, ele se debilita e quando deixa de pecar, determinados tipos de pecados, o corpo tem crise de abstinência? Você sabia que em certos tipos de vícios, depois que você se propõe você já está tão acostumado na prática do pecado que o
corpo pede. E quando você não dá para o corpo, ele reage. E aí você tem convulsões, você tem reações e assim por diante. Subjugado. Existe também uma subjugação física. Não é só psicológica, não é só espiritual, é também física. Por isso precisa de um certo tempo, acompanhamento, tratamento, paciente, para você enfrentar a abstinência de qualquer realidade que subjugou você. Sim, o pecado tem essa história. Você envereda, se torna escravo e para sair o sofrimento, você paga um preço. Consegue, sem dúvida alguma, mas você paga um preço, porque estava escravo e o organismo e também a alma estavam debilitados. Você vai penar para sair dessa condição. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí e daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento da escravidão de Cristo. Terminamos o primeiro bloco falando da escravidão do pecado. 3 enfoques nós vamos dar a escravidão. Escravidão do pecado, escravidão de Cristo. O cristão é escravo de Cristo e nós somos escravos dos homens. Agora, vamos ao segundo texto do apóstolo Paulo sobre o tema da escravidão do pecado. Romanos 7, de 23 a 26. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Esse drama que passa a existir dentro do homem, a concupiscência, leva os desejos do espírito a serem incompatíveis com os desejos da carne e vice-versa. Escravo da lei do pecado, isto é, inclinado a pecar sempre. Essa inclinação, que não foi tirada com o sacramento do batismo, é uma das consequências dramáticas do pecado original. Portanto, nós temos a possibilidade de nos escravizarmos à concupiscência, mesmo com a fé e o batismo, mesmo na graça de Deus, a nossa natureza permanecerá inclinada ao pecado. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Cristo Jesus, é a continuação do texto, e eu remeto você à leitura do belíssimo capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos. Agora vamos a Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. São Paulo gostava muito de abordar esse tema da escravidão do pecado e a escravidão de Cristo. Daqui a pouco vamos fazer um paralelo com Romanos, capítulo 6, de 16 a 22, mas é um pouquinho mais para frente. Ainda estamos na escravidão do pecado. Com a palavra, o apóstolo Paulo, Efésios. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também todos nós éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos, como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira, mortos. Os desejos da carne nos mantinham em estado de pecado mortal. E, portanto, de uma condição de escravatura perante Satanás, que é o autor do pecado. Não tem Satanás outro interesse senão nos levar a sair da liberdade de Cristo e nos tornarmos escravos dele. O pecado, eu repito, possibilita
no coração de quem o pratica ou os pratica os pecados, carne, concupiscência, a condição de escravidão, a condição de servidão. Em outro texto, Tito, capítulo 3, versículo 3, São Paulo utiliza uma impostação dramática, definindo-nos como éramos quando éramos escravos. Como fazer uma radiografia do homem escravo do pecado? São Paulo encontra aqui palavras muito duras, viu? Vamos ao texto. Um versículo só. Ele escrevendo a Tito. Porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos, olha aqui, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Triste, né? Que coisa, que coisa. Mas, dentre todas essas categorias de coisas baixas, a que chama a atenção é escravos de paixões de toda espécie. Não existe trunfo maior para Satanás do que uma pessoa nessas condições. Está subjugada. E o diabo, obviamente, diante de uma pessoa escrava, não pense que ela vai ser tentada. Para que o diabo vai tentar alguém que já pertence a ele? Não. Ele tenta, para levar ao pecado. Depois insiste para que a pessoa continue a pecar. Peca. Depois se torna escravo das paixões. Pronto, está aprisionado mesmo. O diabo diz, essa desgraça já é um sério candidato ao fogo do inferno. Vamos carimbar o passaporte dele. Perceberam a gravidade da escravidão do pecado? Escravos das paixões, de paixões de toda a espécie. Paixão aqui no sentido de inclinação para uma realidade, quase que de forma instintiva. Todas as modalidades de pecado, algumas delas aqui são descritas, mas a relação aqui não é exaustiva, é somente indicativa, ou seja, está indicando alguns tipos, mas há muitos outros. Insensatez, rebeldia, os transviados, os escravos, malícia, inveja, comportamento insuportável, ódio, e acrescentaríamos rixa, disputas, brigas pelo poder, brigas por tudo aquilo que é passageiro, que é frugal, a fogueira de vaidades, o clima de rivalidade, agressões, baixezas, tudo o que é podre. Pronto, escravos das paixões. O diabo não vai perder mais o seu tempo com esses escravos, porque já são seus vassalos, já estão todos aprisionados. Sempre, porém, há uma possibilidade de arrependimento. Na casa do meu pai há comida em abundância, diz o jovem na pocilga. Escravo do dono da pocilga. Sim, há possibilidades, mas enquanto ela não se efetiva, escravos das paixões. Escravidão. Pronto. Acho que terminamos o tema da escravidão do pecado. Agora vamos falar da escravidão de Cristo. Sim, exatamente. Mas como é que eu posso ser escravo de Cristo? Porque eu quero amá-lo. É porque você não entendeu o sentido da palavra escravo. Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Servos, atenção, servos. Servo é escravo. Servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Oh, palavra bonita! Bom, é impossível você não lembrar a primeira pessoa nos evangelhos que se autoproclamou, que se considerou, que fez uma profissão de fé em ser escrava de Cristo. Ela disse isso ao arcanjo: eis aqui a serva do Senhor. Servo e escravo são sinônimos, Então, quando Maria Santíssima diz serva, entenda-se escrava. E quando diz escrava, entenda-se serva. Avancemos
Paulo, servo de Jesus Cristo. Timóteo, servo de Jesus Cristo. Nós todos, servos de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Que bonito. Há dois tipos de servidão. Servir aos homens, isso num certo sentido é positivo, mas dependendo do contexto, vamos ver de que se trata, de que servidão estamos tratando, como é que ela se manifesta, porque a depender disso pode ser uma servidão boa. Eu estive no meio de vós como aquele que serve, e o cristão, à imitação de Cristo, tem que lavar os pés uns dos outros, gesto simbólico que evoca a ideia de serviço. Serviço é a atividade de servo. Serviço, servo, servo, serviço, serviço, servo. Portanto, aquele que serve. Pois bem, se Paulo quer agradar aos homens, não é servo de Cristo. Mas São Paulo mesmo vai dizer que nós devemos servir uns aos outros. Ora, São Paulo fala em agradar aos homens no sentido pejorativo. Aqui, como quem diz, para agradar a vocês, eu estarei desagradando a Cristo. Quando servir as pessoas equivale a ofender a Cristo, esse serviço ele não pode ser executado pelos cristãos. Jesus vai dizer de outra forma, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Servir aos homens é coisa boa ou má? Depende. Vamos ver como é esse serviço, de que forma. Se para isso eu tenho que abdicar de Cristo, ofender a Cristo, desrespeitar Cristo, não servir a Cristo, servir aos homens está proibido. Mas, salvaguardada essa realidade, eu sou servo de Cristo, e enquanto sou servo de Cristo, e desde que isso não fique comprometido, eu devo servir a todos. Está terminando mais esse segundo bloco, não saia daí. No terceiro, a gente vai avançar com o tema da escravidão de Cristo. Nós somos e devemos ser servos, escravos de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento a escravidão de Cristo. Avançamos com o apóstolo Paulo. Agora, nós estamos na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vejam, se em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, servo de Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 2, servo de Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. O cristão é servo de Cristo, mas Cristo nos fez livres. Trata-se, portanto, de uma servidão no sentido completamente diferente da servidão do demônio. Servos no sentido de obedientes. E a obediência é um ato livre. Eu te aceito, eu me entrego a ti, eu quero te seguir, eu abraço tua pessoa, a tua doutrina, o teu mandamento. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Isso de forma alguma contradiz servos de Cristo. Porque a servidão de Cristo é para que sejamos livres. E só podemos ser livres servos de Cristo. Qualquer outro tipo de servidão é escravidão. E a nossa escravidão de Cristo é a escravidão que nos torna livres, que nos faz livres, que nos traz a verdadeira liberdade. Perceberam aqui? O diabo diz, você deve ser livre dele e pecar. Porque assim você vai ser livre. Jesus disse, não faça isso. Porque quem opta pelo pecado, supostamente está sendo livre, usou de sua liberdade. É mentira.
usou do livre-arbítrio e se tornou escravo do pecado, vai ser subjugado pelo pecado. Subjugue-se a Cristo, mas esse subjugar-se é num sentido diferente. Primeiro, isso não traz sofrimento, não traz condenação para você, não traz o mal para você. Você é servo na docilidade. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Portanto, foi para a liberdade que Cristo libertou você. Cristo quer fazer você servo dele, mas com o seu consentimento. E só assim você se torna livre. Pela obediência, a obediência da fé de que fala São Paulo, Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 16. A carta de São Paulo aos Romanos começa com a obediência da fé. O diabo não suporta essa palavra, desobediência. É aquilo que ele tanto deseja. É o caminho da subjugação, é o caminho da escravidão, é o caminho da perda completa da liberdade. Ninguém é livre praticando o pecado. O uso de uma capacidade que Deus deu, que leva você a pecar, significa abuso do livre-arbítrio. No livre-arbítrio, a possibilidade de escolher entre duas ou mais alternativas, você optou pela pecaminosa, por aquela que o diabo tanto quis, tanto desejou. Portanto, escravo de Cristo é aquele que se tornou livre. Eu só sou livre quando sou escravo de Cristo. Lembre-se do sentido dessa palavra pejorativa no mundo sociológico, no tempo da abolição da escravatura, no tempo dos escravos, etc., na Escritura, particularmente nos lábios de Jesus, particularmente nos Evangelhos, particularmente nas cartas dos apóstolos, tem o sentido de para que você seja homem livre, mulher livre, que Cristo libertou você. E libertou você subjugando, entre aspas, com o seu consentimento. Eu quero que o subjugar. Tomai o meu jugo sobre vós, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Finalmente, 1 Coríntios, capítulo 7, de 21 a 23, ainda o apóstolo Paulo. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamamento. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor, conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então vejam a condição, fulano era escravo dos homens, das paixões dos homens, dos contextos, das circunstâncias, da imundícia dos homens e, eventualmente, o diabo por trás disso. Jesus chamou você dessa escravidão para se tornar livre. Mas atenção, por favor, não é uma liberdade irresponsável, é uma liberdade na escravidão a Cristo. É uma liberdade que torna você escravo de Cristo. Você deixou de ser escravo desses para ser escravo daquele. Você que pensava que era livre e não tinha liberdade nenhuma, agora a sua liberdade vai ser usada na escravidão a Cristo. Belíssimo. Perfeito. Escravo dos homens agora, no sentido de servo das pessoas. Grave esse texto, Efésios 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Leia aí na sua tela. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Nós somos servos uns dos outros, no temor de Cristo. Esse é o diferencial. Não quero ser escravo no sentido pejorativo da abolição da escravatura. Não é nesse sentido. Sirva as pessoas, mas temendo a Cristo. Sirva as pessoas sem desobedecer a Cristo. Siga as pessoas sem, porém, fazer com que esse serviço acabe sendo subserviência. Servir, sim. Subservir-se, não. Deixar-se escravizar por elas, não. Servir, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que espetáculo! Mateus 20, de 26 a 28. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, ou seja, vosso escravo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo.
assim como o Filho do Homem que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Cristo, o servo, Cristo, o escravo. O cristão, a exemplo de Cristo, o escravo dos outros. Que belíssimo. Aqui é a Santa Ceia, é a instituição da Eucaristia, a instituição do mandamento novo. Jesus aqui está lavando os pés dos apóstolos. Pedro se recusa a que Jesus lave os seus pés. Ele diz, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, num instante, voltou atrás. Para concluir, o contraste entre a escravidão ao pecado e a escravidão a Cristo talvez seja o texto mais importante que mostra o confronto entre as duas escravidões. Romanos 6, de 16 a 22. Prestem bastante atenção. Leiam. Não sabeis que quando ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos. E libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou servir-me de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzíeis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos, escravos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Que maravilha! O mundo diz, não, longe de Deus, você está usando sua liberdade, você é livre. É mentira, é uma ilusão. Você é servo do pecado, servo não tem liberdade. Quando o livre-arbítrio opta pelo pecado, envereda pelo pecado, se obstina no pecado. E o que é que Cristo, o servo, o escravo, vem fazer diante desse que é escravo do pecado? Vem chamá-lo a libertar-se do pecado e a se tornar servo da justiça. E a justiça é Cristo. Portanto, ou você é servo de Cristo e, portanto, é livre, ou você é servo do diabo e, portanto, é escravo dele. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você é, meu filho, minha filha, o grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, é do Senhor Jesus. Está terminando o terceiro bloco, terminamos a explanação bíblica. Eu considero esse argumento fascinante e escolhi não só pelo fascínio que ele causa no meu coração, mas pela necessidade que muitas pessoas têm de entender a distinção entre livre-arbítrio e liberdade, entre escravidão boa e escravidão má, escravidão do pecado, escravidão de Cristo. Não saia daí, no próximo bloco responderemos as perguntas. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, programa Eclésia, hoje tratando do tema A Escravidão de Cristo. Agora nós vamos para as perguntas. O último bloco
É reduzido o tempo, menos de 11 minutos, mas a gente vai se colocar à disposição do Caio, que recebeu essas perguntas e fez uma triagem de todas elas. Ele teve que escolher as perguntas mais importantes, digamos assim. Não posso responder a todas, mas aquelas que o tempo nos permite. Então, as perguntas foram colocadas agora. Vocês têm a minha palavra de que eu não sei do que se trata. Vamos então ao emparedamento. Eu vou conhecer agora essas perguntas. Primeira pergunta. Dom José. Em Filipenses, Paulo diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. A escravidão de Cristo seria, digamos que, o limite da escravidão? Esta seria a profundidade do sacrifício e da entrega de Jesus? Sim? A resposta é sim. E tem uma frase dele, a frase do próprio Jesus, no Evangelho segundo João, nosso Senhor Jesus Cristo diz, é Ele quem diz, Ele mesmo, por meio do apóstolo João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Qual é o extremo do amor do Pai? Rebaixar-se. O rebaixamento ao extremo no ventre de Nossa Senhora é ao extremo? Ainda não. Porque aquele que se encarnou, se fez pequeno, sem dúvida alguma, nasceu. E aquele que nasceu, cresceu. E aquele que cresceu, pregou. E aquele que pregou, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, realizou prodígios, revelou-nos o reino do Pai. Mas o extremo ainda não chegou. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui está o extremo do rebaixamento da escravidão. Sim, porque certos escravos, muitos escravos morreram sem derramar o seu sangue. Morreram de idade avançada. Escravos em todos os sentidos, não somente no sentido sociológico, que no Brasil já desapareceu, graças a Deus, e em tantos países, a quase totalidade do mundo já desapareceu. Mas a escravidão de Cristo atinge o seu ápice, a sua profundidade, para usarmos a palavra usada pela pessoa que perguntou, a entrega dele, que é consumada na cruz. O sacrifício do Calvário é o extremo do rebaixamento da escravidão do céu. Segunda pergunta. Um confessor fixo seria um auxílio para sair da escravidão do pecado? Com que frequência deveria me confessar? Bem, o confessor é um auxílio poderoso na luta contra o pecado, no propósito da pessoa de ser sempre escrava de Cristo e jamais escrava do pecado. Qual a frequência? Isso vai depender muito da vida que você leva, do propósito que você tem, das dificuldades que você enfrenta, do contexto favorável à santidade ou não favorável. Recomendo uma frequência pelo menos mensal. Confissão pelo menos mensal. A não ser que o seu exame de consciência acuse, e nós devemos fazer diariamente o nosso exame de consciência, se esse exame feito à luz da palavra de Deus, portanto, consciência reta, o exame feito à luz da palavra de Deus, se ele acusar um pecado mortal antes de um mês, peça o dom do arrependimento para se reconciliar com Deus. É o conselho que eu lhe dou. Confissão mensal. Terceira pergunta. Dom José, o termo escravidão está muito ligado a fazer algo por obrigação, sob alguma pena muito forte. Como tornar mais clara esta visão que fora de Cristo estamos escravos do pecado, se isso não é percebido? Eu penso que o próprio texto, eu já citei, Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. A escravidão de Cristo leva o coração docilmente
a aceitar Cristo, a querer estar sob o jugo de Cristo, a querer obedecer aos mandamentos de Cristo. Portanto, é uma docilidade. Você se faz servo. Não é Cristo que escraviza você. Depois, enquanto você está nessa escravidão de Cristo, você é livre. Porque só somos livres com Cristo. Ele que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a escravidão de Cristo é para a liberdade. Então, quando nós tratamos escravos de Cristo, Romanos 6, 16, 22, esse tema precisa caminhar com Gálatas 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Quando Nossa Senhora disse, eis aqui a serva, não foi o anjo que disse, agora eu vou escravizar a senhora contra a vontade da senhora. Não. Eu, docilmente, acolho a palavra de Cristo, submeto-me a ela, quero ser servo dela, mas sempre, enquanto sou servo do Senhor, o Senhor respeitará a minha capacidade de decisão, que enquanto eu decidir por Ele, eu sou livre. O meu livre-arbítrio será bem exercitado. E escolhendo Cristo, me torno servo dele ou serva dele, e por isso sou verdadeiramente livre. E somente nesta postura, somente nesta condição, somente com esta inclinação, somente com esta escolha. A outra, e não há mais de duas alternativas, a outra, eu deixo de ser livre, torno-me escravo do pecado. Pensariam alguns que optando pelo pecado eu estaria exercendo a liberdade. É um erro, é um engodo, é um engano, é um embuste. Próxima pergunta: como conciliar a escravidão a Cristo com a passagem em que ele diz que ele não nos chama mais de servos, mas de amigos? Pronto, de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. A amizade, ela é pautada exatamente na liberdade. A amizade não pode ser forçada. Eu dou tantos R$1.000 para você ser meu amigo. Isso é ridículo. Ou então a pessoa está inimiga, eu pago a você, eu obrigo você a ser meu amigo. Não existe isso. A amizade supõe, primeiro, eu quero. Depois, ninguém me força. Vontade e liberdade. Vontade livre, se você quiser. Isso da parte de Deus é indiscutível, é ponto descontado. Nem se atreva a dizer que Deus é obrigado por alguém ou algo a nos amar. Não, já não vos somos servos, isto é, no sentido pejorativo, no sentido de escravos, no sentido sociológico e pior ainda, no sentido da servidão do pecado. Não, vocês são meus amigos. Repare que Jesus diz isso para Judas Iscariotes, que está ali. Quando Judas Iscariotes beija Jesus, Jesus disse, amigo, por que viestes aqui? No Jardim das Oliveiras. Na parábola da veste nupcial, Jesus, o amigo. Amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Ele não disse palavra alguma, amarrai-o e jogai-o nas trevas exteriores. A amizade da parte de Jesus, que é livre, jamais mudará. Entre nós existe amizade, só existe amizade quando ela é correspondida, recíproca. Não a amizade nossa com Deus. Somos amigos quando fazemos os mandamentos. Quando vós sois meus amigos, se praticardes os mandamentos de Jesus. Ainda que não pratiquemos, Jesus continua nosso amigo. E a amizade da parte de Deus é sempre livre. Da nossa parte, a amizade de Cristo precisa ser uma amizade livre, senão não tem sentido falar de amizade, porque Deus não cobra no sentido de exigir e forçar e coagir a nossa amizade. Não, ou ela é livre ou não é amizade, como a de Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. A escravidão de Cristo, última pergunta, nos remete à sua profunda humildade. Como o cristão pode vivenciar a humildade em sua vida cotidiana? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Gostaria de lembrar... Não, ainda não. Respondendo aqui a pergunta, a humildade, ela é a capacidade de dobrar-se diante de Deus na condição de humus. A etimologia da palavra humildade vem de humus. Humus é terra. Prostrar-se por terra diante do Senhor
rebaixar-se diante dele e dizer: sou vosso servo, sou vosso escravo. O humilde é aquele que se rebaixa sempre diante de Deus. Humilhou-se, obedecendo até a obediente até a morte e morte de cruz. É o seguimento de Cristo, é a imitação de Cristo que nos torna humildes, a exemplo dele. Segundo os sentimentos dele, a imitação dele na obediência a ele, na fidelidade a ele. Gostaria de lembrar que você pode nos seguir no Instagram, @redeséculo21 ou @Dom José Falcão Oficial. Agradeço a você por ativar o sininho para receber as nossas notificações. Está terminando o nosso encontro. Auguro a você uma semana abençoada. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, abordaremos outro argumento a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma santa semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser.